Bom, então estamos começando mais um episódio do nosso podcast ESG em Foco. Eu estou aqui com um convidado especial, que é o Luiz. Ele está atualmente como diretor executivo do Instituto Sul América e todo o restante eu vou passar a palavra para ele, para a gente ouvir um pouquinho quem é o Luiz, antes de ser o diretor executivo do Instituto Sul América, mas também quem é o Luiz como diretor do Instituto. Então, a gente quer ouvir um pouquinho quem é o Luiz, qual é a trajetória do Luiz. Luiz, obrigada por estar aqui. Espero que esse papo aqui seja bom para todo mundo, para quem nos ouve, para você e para mim. E vamos embora. Obrigado, Cindy. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho. Cara, quem que é o Luiz, né? O Luiz ele é um biólogo de formação, né? Então, fiz faculdade de biologia, segui uma carreira acadêmica, mestrado, doutorado. Descobri que não era muito o que eu estava buscando ali, não era o espaço que eu queria. E eu comecei a trabalhar numa empresa do setor de energia. Nesse meio de caminho, né, numa área de meio ambiente, eu era um biólogo, né? Sabia fazer licenciamento ambiental, essas coisas. E aí começou a aparecer uma demanda para trabalhar com os relatórios de sustentabilidade, que era uma coisa que era muito nova, numa empresa de energia, era basicamente um monte de engenheiros sentado num andar, né, projetando torre de transmissão e quanto de carga a gente distribuiria ali para cada cidade, para cada município. E aí era uma coisa um pouco diferente, acabei enxergando ali, né, uma oportunidade de ampliar a visão, né, de ver coisas que a gente não estava vendo ali no dia a dia. E aí comecei a me envolver, e aí a partir disso eu comecei a participar e a me alinhar aos grandes movimentos, né, os movimentos que falavam sobre GRI, falavam sobre emissão de carbono, era uma discussão muito nova na época, a gente está falando de 20 e poucos anos atrás, né? A gente estava, tipo, na época, começando a falar sobre mecanismo de desenvolvimento limpo, crédito de carbono, né, era uma oportunidade de geração de receita importante para as organizações. Então, assim, acho que eu nasci nesse caldeirão, né? Eu nasci num momento ali que a agenda, né, na época ainda se falava muito de responsabilidade social, começando a se falar de sustentabilidade, né? O nascimento do índice de sustentabilidade na Bolsa de São Paulo, o Dow Jones como grande referência, eram movimentos que traziam ali o tema, traziam o tema à tona, assim, né? Eles começavam a fomentar uma discussão. E, bom, e desde então eu tive a oportunidade, né, de participar de alguns projetos muito interessantes, né, em algumas empresas. Então, eu trabalhei no setor de energia, trabalhei, né, na Fundação Getúlio Vargas, que foi um grande berço de conhecimento ali. Eles trabalhavam, né, rompendo muitas fronteiras, continuam fazendo isso, né, no Centro de Estudos em Sustentabilidade. Eles rompiam muitas fronteiras, traziam muito conhecimento para o Brasil. E, bom, até que em algum momento eu caí na Sul América, né? Eu tive, né, tipo, tinha uma relação muito boa, né, com bastante gente ali que trabalhava, inclusive, na Sul América. Daí né, numa antiga conversa, assim, num bate-papo, né, uma antiga líder lá na área, né, porque era superintendente de sustentabilidade lá, falou: pô, estou montando uma equipe em São Paulo, você conhece alguém? Eu falei: olha, eu conheço eu, né? E acabou rolando essa conexão, né? Foi uma oportunidade muito bacana, porque eu tinha uma visão, né, sobre o papel das organizações. Eu acho que é disso que a gente está falando no final das contas. Eu tinha uma visão que, bom, as organizações elas tinham que estar ali para servir as pessoas, né? E isso vinha muito né, da minha grande experiência, que eu tinha trabalhado em duas organizações do setor elétrico, a gente entregando serviço no todo dia ali para todo mundo. Agora, a hora que eu passei para um outro lado, né, o setor financeiro ele olha o mercado de uma outra forma, de uma forma diferente, e as seguradoras de uma forma ainda mais diferente, porque a gente é o final do processo, né? Uma seguradora ela ganha dinheiro gerenciando risco de terceiros, né? Então tudo aquilo que é um medo de alguma organização, para uma seguradora é uma oportunidade de negócio, né? Então quando você enxerga quais são os medos, né, quais são os receios, onde as outras organizações trabalham a sua gestão de risco, você entende, né, acho que como profissional, e como profissional de sustentabilidade é uma forma muito interessante de ver esse mundo, você entende, né, em que momento alguns gatilhos são disparados dentro das organizações. Em que momento uma organização fala: cara, daqui para frente eu não vou sozinho, eu preciso de um apoio. E esse apoio muitas vezes é um seguro, né, é uma forma de dividir esse teu risco. E aí no processo de seguro você vai trabalhar uma gestão de riscos. Então, se é um seguro de um prédio, por exemplo, um seguro de um prédio que tem um equipamento de controle de incêndio, ele tende a ter um custo menor do que quem não tem nada. Porque o risco de você pegar fogo, né, de tacar fogo naquele prédio, de fato você ter que pagar o sinistro completo, ele é muito menor se você tem equipamento de proteção, que é testado de tempos em tempos, que tem brigadista treinado e tudo mais. Então, quando você entende que a gestão de riscos, né, é a alma do negócio, né, e você entende de que forma você consegue trazer gestão de risco para a agenda da sustentabilidade,
você trata, né, a evolução como uma oportunidade, não como um risco. Né? Então, a gente sai de um modelo onde, tipo, e durante muito tempo, né, muitas vezes você vê a agenda de sustentabilidade evoluindo no medo. Não, a gente tem que fazer isso, senão a gente vai, né, perder isso, ou vai acontecer aquilo, a gente vai ficar fora e tal. Quando você passa a ver, né, tudo isso como uma oportunidade, né, então, ó, existe o mundo está caminhando para cá, a tendência é que se, né, concretize esse cenário. Se a gente começar agora, a gente vai num ritmo mais tranquilo e chega lá aprendendo, né, ao longo do tempo. Então, você consegue, inclusive, transformar isso numa oportunidade de negócio, no caso, para uma seguradora. Né? Então, foi esse caminho, né, que acabou gerando, né, uma percepção e trouxe o Instituto à tona. No fundo é isso, né? O Instituto ele nasce como uma forma da gente gerenciar um risco que a gente vê lá fora. Interessante. Sua fala me levou para vários lugares, assim, um deles, às vezes a gente, algumas coisas me remetem ao meu pai, né? Eu perdi meu pai recentemente, então eu lembro muito dele em algumas falas. Meu pai era físico e era perito, ele trabalhava muito para seguradoras. Então, falar em gestão de risco, eu lembrar muito dele também, assim. Então, e aí ele me falava uma coisa que eu quero puxar e até te perguntar, né? Quando a gente está falando de gerenciamento de risco de comunidades vulneráveis, né? Então, quando a gente está falando, que eu sei que o propósito do Instituto, né, vem para esse lugar de falar de saúde, de falar de segurança, né, para comunidades vulneráveis, assim. Então, o que é gerir, né? Qual é o papel da Sul América, assim, dentro desse lugar do Instituto, de olhar para as comunidades? Por quê, né? Porque uma seguradora, que é essa que cuida dos riscos, né, tem essa responsabilidade. Então, acho que conectar um pouco, assim, a importância, óbvio, do mercado, da gente olhar para isso, das organizações olharem para isso, sim, mas por que a Sul América olha para isso, né? Assim, o que você acha que é o papel do Instituto dentro dessa agenda ESG, dentro dessa responsabilidade social como um todo? Puxa, legal, Cindy. Acho que, no fundo, acho que tudo isso, né, que a gente enxerga hoje é o resultado de muita reflexão. Né? Então, bom, Sul América é uma companhia que está indo para fazer o seu 127º aniversário, são 127 anos de história. Né? E ela foi fundada, né, por uma família que continua participando, né, do controle da companhia até então. Então, a gente já está na 5ª geração, e aí num processo de né, sucessão, de compras, vendas de unidades de negócio, mas hoje a companhia ela é muito preocupada com o legado, né? Ela é muito preocupada com o seu papel social, e sempre foi, né? Desde muito tempo. Né? A Sul América, e ao longo de vários ciclos de negócio, participou em diferentes momentos. Então, a Sul América já administrou hospitais, a Sul América já teve um modelo, né, de incorporação imobiliária para baixa renda. Né? Então, hoje, né, quando a gente olha para o que a Sul América faz hoje, né? A Sul América é uma seguradora que hoje trabalha basicamente com benefícios para as empresas. Né? Então, a gente vende seguro-saúde, seguro de vida, seguro de acidentes pessoais, tem previdência. Né? Então, a gente olha para o bem-estar físico, emocional e financeiro das pessoas. Essa é a nossa proposta de valor para a sociedade. Né? Então, quando a gente olha para isso, a gente olha para isso considerando uma crença corporativa. A gente acredita em numa coisa que se chama saúde integral. Né? Saúde integral, para a gente, é o ponto de encontro entre a saúde física, emocional e financeira. Né? Onde a cabeça, o corpo e o bolso se equilibram para que a gente viva bem, para que a gente viva com autonomia, para que a gente busque um espaço de bem-estar. E é isso que a Sul América acredita. Né? Quando a gente olha para esse conceito, para essa crença corporativa e leva isso para quem não é o nosso cliente, né? A gente está falando de como que a gente leva, né, a saúde integral para a comunidade, para o meio da favela, né, para os bairros periféricos. A gente acredita tanto nisso, né, que a gente quis proporcionar, né, um pouco daquilo que a gente vende para quem não pode pagar. Eu acho que é um pouco dessa história. Quando eu falo que vem de um processo de grande reflexão, foram, sei lá, mais de 1 ano e meio, né, discutindo, né, o que seria nossa atuação social. Essa discussão ela começou muito influenciada, obviamente, pela pandemia. A gente já vinha discutindo isso dentro da companhia, né? E aí nesse meio do caminho a gente é uma seguradora, né? A gente é basicamente um grande escritório. Então nosso impacto ambiental é pouco expressivo, né? Então a gente pode ter metas ambiciosíssimas de consumo de água, de redução de consumo de água, energia, de emissões de carbono. Eles vão olhar para a gente e falar, cara, tudo bem, mas 2 Fuscas funcionando durante 6 horas por dia vão acabar com as suas emissões de carbono.
né? Assim, é pouco representativo. Agora, o que a gente sabe fazer bem é cuidar da saúde das pessoas. E, para isso, a gente tem um conceito, né, onde esse equilíbrio ele se faz importante. Quando eu falo de saúde financeira, de saúde física, de saúde emocional, eu não estou proporcionando, eu não estou buscando desenvolver uma legião de atletas, de maratonistas, uma legião de endinheirados com apartamentos em todas as praias do Brasil. Quando a gente traz esse conceito, o que é saúde financeira para quem vive na baixa renda? É a capacidade de colocar 2.500 calorias, por exemplo, por dia num prato de comida. Entende? É disso que a gente está falando. O que é saúde emocional? É a capacidade dessa pessoa ter autonomia, ou buscar autonomia, né? E com isso construir uma vida digna. Né? Então, é esse que é o cenário que a gente olha quando a gente, né, conversa sobre baixa renda, a gente conversa sobre, né, quem vive em situação de vulnerabilidade social e traz um pouco, né, desses mais de 120 anos de história da companhia, né, para empurrar uma causa. Então, a gente abraçou uma causa, a gente abraçou a causa da saúde integral, a gente começa trabalhando pela saúde emocional, né, que a gente elegeu aí no meio do caminho como o ponto de equilíbrio, né? Então, a gente pode estar até fisicamente num patamar aceitável, pode ter até a condição financeira de colocar, né, um tanto necessário de comida ali dentro de um prato. Agora, se a cabeça não está legal, né, o corpo e o bolso eles não vão evoluir. Né? Então, no fundo, a gente começa olhando para a saúde emocional e tudo isso é muito influenciado por um mapeamento de cenários, né, que a gente vem enxergando com grande transformação na companhia. Então, obviamente, enxergamos um aumento, né, na demanda por tratamentos emocionais, por tratamentos psicológicos e psiquiátricos, na visão da seguradora, isso aumenta ao longo do tempo, né, e a pandemia escancarou isso, né, escancarou de uma forma assim inquestionável, né. A gente vê uma série de resultados, né, de pesquisas ou de levantamentos de avaliações realizadas por diferentes órgãos que mostram que o Brasil é um país extremamente ansioso, né? Então, antes da pandemia, a gente tinha ali, o número mágico, você vai procurar em todas as informações, todas as publicações, a gente tem 9,3% da população brasileira com algum transtorno de ansiedade, né, com algum nível de transtorno de ansiedade. Isso daí dá alguma coisa perto de 20 milhões de brasileiros, 19 uns quebrados. Agora você fala, bom, tudo bem, isso aí foi antes da pandemia, né? Tipo, estima-se que a pandemia tem aumentado em 80% os casos de ansiedade. Então, a gente está falando hoje, praticamente, de algum número que deve bater perto dos 40 milhões de brasileiros, né, com algum transtorno de ansiedade. Tá? Uma pesquisa recente, né, de um modelo de vigilância do Ministério da Saúde indicou que a gente tem 11,3% dos brasileiros com diagnóstico de depressão. Então, isso não é uma pergunta que foi colocada de você está triste, você se sente meio cabisbaixo de vez em quando. Você teve diagnóstico de depressão, né, realizado por algum médico, por algum profissional médico? E a resposta foi 11,3% positiva. Com o efeito comparativo, a gente tem 9,1% de diabéticos nessa mesma pesquisa. Então, a gente tem mais depressivos do que diabéticos no Brasil. Em compensação, a gente tem um volume de recurso destinado, né, a financiamento de pesquisa e de combate, né, à diabetes, por exemplo, de controle da diabetes, que não está destinado à saúde emocional, nem em todas as doenças emocionais. Então, o que a gente vê como organização, né, dentro desse processo, então, entendendo que quando a gente olhava como negócio, via uma epidemia, né, de saúde emocional se formando, a gente enxergando os números, né, o resultado das pesquisas e a avaliação de muitos profissionais que são referência no assunto, trazendo, né, uma percepção de que, de fato, a pandemia, né, traria um impacto bastante negativo sobre a saúde emocional das pessoas. E a gente já tendo a visão, né, de que a gente sabe fazer isso, a gente sabe tomar conta das pessoas, a gente sabe gerenciar a saúde das pessoas, a gente faz isso há, né, dezenas de anos. Então, quando a gente juntou a oportunidade, a gente sabe fazer isso, a gente enxerga que está vindo uma onda, né, muito grande, a gente, assim, foi um chamado, né, foi um chamado para a gente falar, alguém precisa se posicionar nesse lugar. E a gente topou esse desafio. Então, no fundo, o Instituto, ele nasce dessa reflexão, onde a gente busca, né, estender a mão para quem mais precisa, e que muitas vezes não sequer, né, nem sequer se percebe como parte, né, desse ambiente. Porque toda a jornada de transformação em saúde emocional, ela tem um começo, meio e fim, né? E ela precisa ser bem definida para que você tenha sucesso nessa jornada. Então, acho que o Instituto ele vem para, de alguma forma, né, se posicionar dentro desse tema, combater o estigma, que talvez seja um dos principais desafios, e atuar na preparação e formação, né, de pessoas para lidarem cada vez mais naturalmente com a saúde emocional, né, com a sua e com a de quem está por perto. Tá? Então, acho que é um pouquinho do que a gente Demais. pensa.
Muito legal, e muito legal levantar essa bandeira também, assim, me remeteu a várias coisas aqui. Uma delas é que eu fiz uma pesquisa em 2018 sobre saúde mental, e eu lembro que a Organização Mundial da Saúde, ela mapeou quanto de orçamento, né, os países estavam gastando com afastamentos por burnout. E o Brasil estava em segundo lugar, só perdia para os Estados Unidos, assim. Então, né, é muito profundo mesmo o impacto que isso tem, né? E isso impacta em várias coisas, né? Inclusive em gasto. Quando a gente está falando de uma seguradora, né? Assim, mais pessoas doentes, né? Tem a ver com impacto para vocês também. Então, é importante essa bandeira, assim. Muito legal vocês estarem levantando isso. E aí eu fiquei aqui refletindo um pouco sobre esse trabalho da saúde mental e conectando um pouco com o que a gente faz aqui no Alicerce, né? Saúde mental é essencial para o projeto que a gente entrega, né? Porque o Alicerce entrega educação básica, entrega equalização de português e matemática, basicamente, né? Da população, que é uma população que em mais da metade da população é analfabeta funcional e por aí vai, né? A gente tem diversos dados aí. E dentro dos nossos módulos, a gente tem um módulo que a gente chama de habilidades para a vida, são as habilidades socioemocionais. E por quê, né? Porque uma criança em situação de vulnerabilidade, um adulto, né, em situação de vulnerabilidade, que a gente está falando aí, a maior parte dos brasileiros está em vulnerabilidade social, o aprendizado é totalmente impactado pelas questões emocionais, né? Então, quando você vai pegar os dados de evasão escolar, por que as crianças saem da escola, né, e não terminam? Por que os adultos, muitas vezes, trabalham e ficam em burnout? Tem muito a ver, né, com você não conseguir produzir pelas questões emocionais que estão te influenciando, assim. Então, a sua fala conecta muito com o nosso propósito aqui também no Alicerce, assim, de não falar só de português e matemática, sem dizer a gente precisa trazer as habilidades socioemocionais para a sala de aula, porque sem elas, eu também não consigo equalizar o português e a matemática, né? Precisa ter um trabalho conjunto, então, muito importante, assim. E eu vi, né, eu acompanho aí o mundo do ESG, eu sei que a Sul América é uma pioneira, né, assim, a gente tem até notícias aí dentro do mercado de que a Sul América vem falando de ESG antes de ser, né, esse boom que aconteceu por conta da pandemia, principalmente, mas a Sul América já vinha falando disso há muito tempo, né? E aí eu queria ir para a gente falou um pouco sobre esse momento de instituto. Eu queria saber um pouco de você, assim, ao longo dessa trajetória, que eu sei que talvez você não esteja em toda a parte dela, porque você tem uma carreira em outras organizações, mas, assim, o que você sabe de desafios, né, que vêm sendo enfrentados desde antes, mas agora também, assim, você à frente do Instituto, quais são os desafios do ESG, né? E aqui a gente basicamente está falando mais do S, né, que tem a ver com falar de populações, falar de saúde mental, tanto para os colaboradores quanto para as populações menos assistidas. Então, eu queria ouvir um pouco dos desafios, assim, qual você acha que é a barreira ou as barreiras que a gente enfrenta nesse mundo do ESG? Cindy, acho que eu quero voltar um pouco no teu comentário anterior, tá? E a gente já entra aqui na entender a questão dos desafios, porque e talvez não seja nem voltar muito, porque no fundo a gente está falando de que a gente precisa normalizar, né? A gente precisa humanizar as relações humanas. E você pode falar, pô, Luiz, mas você vai humanizar relações humanas? Sim, porque ao longo do tempo, né, a gente transformou as relações humanas em relações numéricas, em relações, né, de comando e controle, e você deixou de ouvir as pessoas. Então, quando a gente fala, né, que a gente vive um momento da humanização das relações, tem a ver com o momento das empresas, é óbvio, né? E aí tem um monte de número que fala sobre isso. Cara, o impacto né, de transtornos como ansiedade e depressão, por exemplo, ele é estimado em alguma coisa em torno de $1 trilhão por ano em redução de produtividade. Significa que a economia global ela deixa de ganhar, né, todos os anos $1 trilhão porque as pessoas estão trabalhando tristes, porque elas estão trabalhando doentes, na verdade. Então, quando você tem acesso a informações como essa é uma informação da Organização Mundial da Saúde, né, que estimou o impacto financeiro, me chama a atenção hoje, mergulhado para caramba dentro do ambiente de saúde emocional, que as empresas só estejam olhando para isso agora.
né? Porque pô, a gente tem uma discussão constante dentro das organizações para ganhos de produtividade, né? Como eu consigo fazer mais com o mesmo recurso que eu tenho ou fazer mais com menos, né? Isso está na pauta de, sei lá, acho que 14 entre 10 CEOs, entendeu? Todo mundo quer entender como que a gente consegue, né, gastar menos e produzir mais ou entregar mais. Cara, no primeiro ponto, a minha primeira resposta, cara, transforma a sua empresa num lugar de pessoas felizes, né? Seguramente você vai ter um ganho de produtividade, né? E aí você tem, se você pegar estudos, né, McKinsey tem uma estatística que fala que a cada, né, X pontos percentuais, né, de engajamento de colaboradores, você ganha tantos pontos percentuais de produtividade, até um gatilho ali. Então, existe uma correlação clara e objetiva entre, né, bem-estar no ambiente de trabalho e produtividade, e, obviamente, retorno econômico das empresas. Então, me chama a atenção que a gente só pare para olhar estruturadamente para isso agora, né? E, por outro lado, eu entendo que isso faz parte do desafio da agenda ESG, né? Ou então da agenda de sustentabilidade nas organizações. Poxa, eu estou na Sul América há 8 anos, né? E essa agenda já era antiga. Então, acho que as primeiras discussões são lá de 2008, 2008 para 2009, logo após a abertura de capital, né? Então, com criação de relatórios de sustentabilidade, né, de assim, estruturação de um mínimo de indicadores, transparência nos reportes, né, uso de recursos incentivados e não incentivados para fazer impacto social. Então, essa é uma agenda que começou, né, eu acho que como a maior parte das organizações, essa agenda ela começa muito focada na responsabilidade social, né? Então, eu tenho aqui o meu negócio, eu tenho uma interface com algumas coisas, algumas organizações, alguns espaços, alguns territórios, e a partir disso eu começo a entender como que eu me correlaciono com esses territórios, né? Então, eu tenho uma fábrica, do lado da fábrica eu tenho uma comunidade, o que eu consigo levar para a comunidade, né? Eu tenho meus funcionários, grande parte deles, por exemplo, é analfabeto, o que eu faço para alfabetizar esses funcionários, e assim por diante. Então, você começa desenvolvendo essas relações, né? Eu acho que o caminho da Sul América ele foi muito próximo disso. E depois de um tempo, e aí numa jornada um pouco mais recente, né, da qual eu já participei, você começa a entender, né, e a trabalhar um pouco naquela mudança de lógica, né? Então você não vê a sustentabilidade ou uma agenda de sustentabilidade como ou somente como a gente vai diminuir despesa com viagem aérea porque a gente tem uma videoconferência e isso reduz a emissão de carbono, por exemplo, né? Ou porque a gente vai ter um programa de redução do consumo de água e energia, isso também gera redução de custo. Isso ok, isso é uma etapa, acho que todas as agendas de sustentabilidade passaram por isso, né? Agora, o grande desafio é como você transforma o seu negócio, né, numa mola, né, numa alavanca para a geração de impacto social, né? E eu acho que se a gente parte do princípio, né, do pressuposto que todas as empresas existem no mundo para resolverem problemas sociais, né, uma empresa ela está aqui porque ela de alguma forma ela resolve um problema de alguém, né? E esse alguém faz parte da sociedade. Então, se a gente resolve problemas dos outros, né, com perdão do português errado, quanto mais bem a gente resolve os problemas, mais impacto a gente está gerando, né? E agora a gente conseguir entender e se posicionar nesse ambiente é um processo de muita reflexão, né? Então, esse é um processo de muita reflexão que acontece na Sul América já há bastante tempo. Ela envolve a alta liderança, ela envolve o conselho de administração, ela envolve os executivos, né? A gente trabalha ali num comitê de sustentabilidade, de assessoramento ao conselho, né? Que é onde nos ajudam a enxergar, né, o futuro da companhia, como a gente olha para frente e planeja, né, algumas intervenções, algumas mudanças, algumas evoluções na agenda. Mas eu acho que o mais importante é você entender que uma organização ela é uma massa complexa, né, com diferentes áreas e pessoas em diferentes níveis de prontidão. Então, tem área que você vai falar pouco sobre o tema, essa área vai super se engajar e vai acelerar. Então, você pega uma área de facilities, por exemplo, quando você fala que, de alguma forma, a redução das emissões de carbono geralmente está associada ao uso racional de recursos, a redução do consumo de combustíveis fósseis, né, a redução do consumo de energia e tudo mais, para eles, né, para uma área que olha para isso no dia a dia, porque a redução de despesa administrativa é música, né? Então, é natural que uma área como essa se engaje rapidamente, né? E fala, pô, tudo bem, então vamos melhorar, né, o nosso desempenho com viagens, vamos melhorar o nosso desempenho com consumo de recursos de uma forma em geral. Bacana, faz sentido. Agora, se na outra ponta você tem uma área que está pouco conectada diretamente ao assunto, talvez ela demore um pouco para se conectar, né? Então, as áreas mais tradicionais, tipo jurídico, né? Poxa, no primeiro momento, o que o jurídico vai falar? O que eu tenho a ver com isso? Né? Como é que eu me conecto a essa jornada? Então, quando você traz a percepção de uma boa avaliação, né, dos contratos serem justos e adequados, de você olhar para os pequenos fornecedores, por exemplo, e trazê-los para dentro da conversa, né, criar um mecanismo de acompanhamento e de desenvolvimento de fornecedores,
né? E aí talvez faça um pouco mais sentido, uma área como jurídico, compras, eles conseguem se perceber. Então, acho que um grande desafio, né, para dentro das organizações é você entender os níveis de prontidão das pessoas. Não é todo mundo que está pronto para acelerar de 0 a 100 em 5 segundos, né? Eu acho que esse é um desafio. Então, acho que o que facilita a gente entender esse caminho é o desenvolvimento de jornadas, né? Então, da mesma forma que para o Instituto a gente desenhou, né, e acabou desenvolvendo uma jornada de transformação em saúde emocional, onde uma pessoa ela sai do momento ela não conhece o tema e ela consegue, né, entender o tema em profundidade e, de alguma forma, se perceber como alguém que demanda, né, por apoio, por suporte em saúde emocional, né, no dia a dia vale a mesma coisa. Não adianta a gente chegar falando, né, em termos muito avançados, com uma proposta muito avançada para uma área que está começando a discussão, que você vai bloquear a conversa, né? Então, acho que esse é o desafio. E a gente volta para a questão de humanizar as relações, né? Então, você tem que ter a sensibilidade de entender que cada um tem o seu momento, de entender que cada um vive, né, de uma forma diferente e cada um vai assimilar, vai responder de uma forma diferente aquilo, né, que você está colocando como estímulo numa conversa. Então, acho que mais importante, né, do que você ter uma agenda muito bem definida, desenhada, né, com PowerPoints maravilhosos, é você entender a organização que você está inserido, né, entender como que ela toma decisão, entender como que ela ganha, como que ela perde dinheiro, né, entender quais são as forças de poder que existem dentro dessa organização, para a partir disso, né, você conseguir buscar os aliados adequados, os aliados nos lugares certos, nos momentos certos. Obviamente a gente vai errar bastante nessa jornada, né, mas o ideal é que a gente acerte mais do que a gente erre, né, que a gente tenha, né, mais resultados positivos do que negativos, mas de alguma forma construir, né, essa jornada para a gente entender e explicitar de que forma essa organização gera valor para a sociedade, né? Porque acho que o resultado final é esse, né? Se a gente sabe como a gente gera valor, a gente consegue mostrar que quanto mais a gente, né, gera resultado financeiro, a gente também está gerando valor social. Acho que é um pouco dessa conexão. Então, depois que a gente aprende a desenhar esse caminho na organização, tudo fica um pouco mais fácil. Sim. Legal, Luiz. Eu gosto muito da sua fala sobre reumanização, né? Parece redundância, mas a gente está num momento que a gente precisa reforçar que as relações são humanas, né? E aí me lembrou de um TEDx que eu assisti uma vez, que ele falava que existe uma pesquisa desses robôs, né, que de atendimento dos sites, e que a resposta mais comum, né, depois de obrigado, até já, era fica com Deus, ou Deus te abençoe. Então, o quanto as pessoas, ainda que elas estejam interagindo com robôs, elas buscam a interação humana, né? Elas estão buscando essa conexão do humano, assim. Então, é, é muito legal, assim, ver essa, né, a Sul América levantando essa pauta e você estando à frente aí do Instituto, né, encabeçando isso e realmente trazendo essa alfabetização emocional. Eu acho que o Alicerce aqui a gente trabalha com a alfabetização, né, a tradicional, que é tão importante quanto, né, porque essas pessoas precisam entrar no mercado de trabalho, elas precisam ter acesso a algo que muitas vezes é cerceado, né, acesso a algo de qualidade, e vocês estão trazendo essa pauta da alfabetização emocional, né, porque a gente não tem aula sobre as emoções, sobre como lidar com elas, então a gente não faz a menor ideia do que fazer com isso, e eu vejo, né, eu interpreto o trabalho de vocês como esse trabalho de alfabetização emocional mesmo, de falar com essas pessoas, talvez não dê para eu falar até do termo burnout, porque ele é um termo, primeiro, em inglês, segundo, que é um termo, né, que está muito no mundo corporativo das altas lideranças, e esse público que eu quero conversar é um público que eu vou precisar falar de outras formas, né, eu vou precisar falar com uma outra linguagem. Então, eu vejo muita conexão, assim, entre os nossos trabalhos, fico feliz da gente estar trabalhando com alfabetizações, né, e aí fiquei, assim, pensando, né, antes de Instituto nascer, tinha o Luiz dentro da Sul América da área de sustentabilidade, né, e aí queria também ouvir um pouco, assim, o que vinha sendo feito de projetos e tal, que teve essa, né, vamos abrir o instituto, vamos entender que é isso, é saúde mental, né? Eu entendi um pouco dessa trajetória, mas queria ouvir também assim quais eram essas iniciativas da Sul América sendo essa pioneira aí de ESG, né? Sei lá, iniciativas dentro da diversidade, dentro da parte de pessoas mesmo, assim, né? E queria te ouvir um pouco também. Legal, Cindy. Acho que assim, são 8 anos, né, trabalhando numa organização que passou por muitas mudanças.
né? Então, eu vejo que a gente passou por algumas fases, né? Eu costumo dividir isso daí em alguns períodos, né? Então, mais ou menos quando eu cheguei, eu comecei, né? Eu acompanhava a Sul América, mas eu acompanhava antes, porque era uma empresa que estava ali, na época que eu trabalhei na GV, era uma empresa que estava se candidatando ao ISE, então eu conhecia porque eu avaliava a organização na época, mas tinha pouca interação direta. E a hora que eu cheguei ali no dia a dia, eu acho que a primeira fase é uma fase de conhecimento, né? Então, é quase como se uma empresa estivesse aprendendo, ela estivesse nos primeiros anos do ensino médio, por exemplo, do ensino fundamental, melhor dizendo. Né? Então, está aprendendo a fazer matemática, está aprendendo a fazer subtração, as regras gramaticais. Né? Então, no fundo, foi esse momento, foi quando a companhia ela se conectou a alguns dos grandes movimentos. Então, foi o Pacto Global, foram os princípios para a sustentabilidade em seguros, princípio para o investimento responsável, né? Iniciativas globais, todas elas de alguma forma conectadas, né? À Organização das Nações Unidas, à ONU. Então, assim, é quase como se a gente fosse buscar, né, nos ambientes onde os grandes players se reúnem, né, o que se discute sobre aquele ponto, né, com uma visão muito especial que são os princípios para a sustentabilidade em seguros, né, que dá um direcionamento setorial. Embora você tenha esse direcionamento, você tenha, né, um canal ali para troca de informações, para boas práticas, quando você olha isso no contexto global, você tem aquela assimetria que a gente está acostumado a ver, né? Então, os países europeus num nível de desenvolvimento, né, do tema, enquanto os países, né, asiáticos, latino-americanos e africanos num outro nível de desenvolvimento do tema. Né? Então, chegar em alguma coisa que fizesse, né, parte dessa jornada, que nos ajudasse a entender para onde a gente estava e para onde a gente precisava ir, era parte do desafio. Né? Então, nesse primeiro momento, a gente foi meio que para aprender. A gente passou alguns anos fazendo isso e foi, né, talvez um período até, sei lá, 2013, 2014. Né? Dali para frente, a gente começou a entrar num ciclo de preparação. Né? Então, aí os grandes índices, por exemplo, né, acabam sendo uma prescrição de receita, né, de onde você quer chegar. Então, se o índice diz que uma empresa, para ela ser uma empresa adequada, né, bem estruturada, com boa governança, ela precisa ter uma política disso, uma política daquilo, uma política daquilo outro, acaba sendo, né, para quem está dentro da empresa, uma lição de casa. Né? Então, a gente passou um período ali grande de estruturação, né? Que é uma fase, então, depois que a gente entendeu onde a gente precisava se conectar e quais eram os grandes movimentos, a gente começou a fazer as coisas. Né? Então, eram anos que a gente produzia 2, 3, 4 políticas por ano. Né? Então, política de gestão ambiental, política de sustentabilidade, relacionamento com stakeholders, algumas políticas de RH. Né? Então, tudo isso funcionando ao mesmo tempo promove algumas transformações na organização. Né? Porque a política ela não é um documento que fica bonitão pendurado no site. Ele é um documento que tem que ter toda uma estrutura de gestão por trás, tem que ter um mecanismo de gestão de consequências, por exemplo. Né? Você fala assim, não pode fazer isso. Alguém vai lá e faz, você faz o quê? Né? Finge que não viu? Então, se fingiu que não viu, acabou. Você acabou de matar a política ali. Né? Como é que a gente vai criar esses mecanismos de gestão de consequências, por exemplo? Principalmente em algumas questões como que envolvem direitos humanos, né? Então, questões relacionadas a assédio, racismo, né? Como é que você vai lidar com isso como organização? Então, você tem que estruturar isso, não vira de um dia para o outro. Né? Então, você precisa de tempo para essas coisas acontecerem, da discussão, né, com as áreas adequadas, com as áreas-chave necessárias, e com isso, né, construção de um momento dentro da companhia, onde tudo isso passa a fazer sentido. Então, acho que o papel dos profissionais é ajudar a construir esses momentos. Né? Porque a gente chegou num ponto ali, entre 15 para 16, depois de algumas políticas implementadas, depois de bastante barulho, uma grande evolução, né? Então, né, as notas nos ratings subindo para caramba, né? A percepção externa melhorando bastante, né? Então a gente passou a ser referenciado como uma organização que de alguma forma estava, né, puxando ali as discussões no setor. A gente entrou numa fase de aceleração, que é quando a gente, né, entende que a gente começa a integrar toda essa agenda, que ainda ela era muito truncada em relação ao ritmo de negócio, ela passa a fazer parte de uma forma mais fluida mesmo. Né? Então, assim, a gente começa a desenvolver produto que tem uma pegada ESG mais forte. Né? Então, não estou falando de um produto, então ganha esse produto que ganha uma caneca ou um copo para não ter que mais usar copo de plástico. Não é disso que eu estou falando. Né? Eu estou falando quando a gente começa a desenvolver produto de saúde, por exemplo, com custo mais baixo. Né? E torna um produto que hoje atende quando dá muito certo, 25% da população brasileira, né, que é o pacote, né, de pessoas, é o grupo de pessoas que tem acesso à saúde suplementar hoje, né, significa que eu tenho 75% da população brasileira que depende única e exclusivamente do SUS. Né?
Então, como que eu consigo criar planos, né, que tenham um preço menor para que mais pessoas consigam acessar esse ambiente que hoje é bastante restrito? Né? Então, a gente começa a trabalhar. Então, o que é sustentabilidade aplicada para uma seguradora de saúde, por exemplo? É plano acessível, né? Ou plano, tipo, um pouco mais acessível, que você tem uma redução do que você tinha antes, né? Sem perder acesso, porque você não pode falar, tudo bem, então você tem um plano de saúde, mas você não pode usar. Não, né? O seguro-saúde, eu costumo explicar de uma forma muito resumida para os meus filhos, é um cofrão, onde todo mundo joga uma moedinha. E de vez em quando alguém vai lá e dá uma mãozada, né? E tira um montão de moedas ao mesmo tempo. O desafio de uma seguradora é calcular a menor moeda possível para o maior número de pessoas conseguir colocar a moeda lá dentro, né, que é quando a gente começa a falar de aumento do mercado, de mais pessoas sendo protegidas por esse modelo, né, do mutualismo, ao mesmo tempo que eu tenho que, de alguma forma, calcular a maior moeda possível, né, para que eu não fique com ninguém no prejuízo, porque todo mundo que vai precisar dar uma mãozada vai ter que achar o dinheiro lá. Né? Então, quando a gente olha para esse modelo de negócio, no fundo, se eu cobro errado essa moeda, eu fico com muito dinheiro no bolso, ou eu tenho que tirar dinheiro do bolso para pagar. Né? E no mercado concorrencial, o preço ele é extremamente competitivo para todo mundo. Né? Então, acho que o grande desafio é como a gente consegue criar planos cada vez mais inclusivos e que, de alguma forma, tragam mais pessoas para o mercado de saúde suplementar. Né? Quando eu olho para a visão de saúde. Quando eu olho para a Previdência, por exemplo, hoje, se eu não estou muito enganado, né, até outro dia a gente tinha 94% da população brasileira, eu digo 94% da população brasileira, sem um plano de Previdência privada. Entendeu? Uma galera que vai depender exclusivamente ou das suas economias, um patrimônio construído, né, ou da Seguridade Social. Né? Vai depender da pensão do INSS para sempre. E a gente vai voltar para aquela ideia da saúde, né, saúde financeira. Como é que a pessoa vai garantir as 2.500 calorias por dia, né, no prato de alimentação e tal, quando de repente ela não conseguiu ao longo da vida gerar uma poupança? Né? Eu não estou falando de previdência para o cara comprar um iate todo ano, gente. Estou falando de colocar comida no prato. Né? Então, como é que a gente consegue criar produtos que tenham um ticket cada vez menor de entrada? Né? Como a gente consegue criar produtos que olhem, né? Por exemplo, quando a gente fala de previdência, a gente fala de fundos de investimento, a gente está falando de um volume de dinheiro que ele está investido e acaba financiando uma série de negócios. Né? Como que a gente garante que esses negócios eles também têm seu impacto positivo para a sociedade? Né? Eu vou financiar o quê? Com o meu recurso eu posso financiar, né? Eu posso investir em outras empresas, né? E devolver esse retorno para o meu cotista, né? Para quem está colocando dinheiro dentro desses fundos. Como que eu faço isso sabendo que o resultado não vai ser só o resultado financeiro, mas também o resultado social adequado, um resultado ambiental adequado? Eu vou colocar numa empresa que vai destruir o meio ambiente? Bom, talvez não faça muito sentido, porque no longo prazo a pessoa pode não ter um lugar para morar. Né? Então, acho que com uma empresa, né, que trabalha com esse portfólio de produtos que a Sul América tem, acho que um desafio é entender como cada negócio contribui de uma forma positiva para a agenda ESG, ao mesmo tempo que ela crie produtos que alavanquem cada vez mais. Então, você começa a criar produtos, por exemplo, fundos de investimento com critérios ESG para a seleção dos ativos. Né? Então, eu só vou investir em ativo que seja legal. Né? Putz, isso é 100% da carteira? Ainda não. Mas a análise, por exemplo, hoje já passa por 100% dos ativos. Todos os ativos são avaliados quanto aos riscos e oportunidades ESG. Então, acho que tem um processo de formação, né? Acho que é um pouco do caminho que se persegue numa organização como a nossa. Sim, muito legal, muito legal. A gente está indo para o final aqui. Uma fala sua me fez refletir aqui. Você falou da Previdência, né? É um número que assusta, de que, né, tem pouquíssimas pessoas aí que têm um plano de previdência privada. E aí, assim, eu acho que é um pouco reflexo de várias outras coisas, né? Que tem a ver com a questão educacional, de novo. Quando a gente olha para o PISA, né? Que é uma das avaliações aí globais relacionadas à aprendizagem, a gente tem na faixa de 60% a 70% pessoas no Brasil que não sabem as 4 contas básicas da matemática. Então, assim, como é que a gente consegue introduzir a previdência privada, né? E o que é isso? O que é o pensamento de longo prazo? O que é esse cálculo? Eu vou investir agora porque quando eu parar de trabalhar ou depois de um tempo eu vou conseguir ter um salário, né? Então, como que a gente consegue trazer esse raciocínio lógico se a gente tem entre 60% e 70% da população que não tem acesso a uma educação que ensine as 4 contas básicas da matemática, né? Então, é, é muito estrutural essa conversa, assim, e eu acho que vocês oferecerem
acesso, né, é um jeito de fazer essas pessoas aprenderem sobre isso também, né? Então, vocês também estão oferecendo educação, vocês também estão oferecendo, né, se é acessível para elas, elas começam a querer entender o que é isso, né? Então, quer dizer que eu consigo isso? Então, o que é? Então, é um trabalho também educacional que vocês acabam fazendo, né, no fim do dia, e então, muito, muito interessante, assim. Eu não sei se você quer comentar esse ponto, senão a gente Sim, vai mas para acho que o último bloco aqui. não, acho que é por isso que a gente gosta muito, né, da abordagem na visão da saúde, né? Então, eu não estou falando, a gente não vende, né, em nenhum lugar para as pessoas a ideia de que você precisa ficar rico para ser feliz. Muito pelo contrário, né? O ideal é o equilíbrio. Então, não adianta o cara pegar todo o dinheiro que ele tem, colocar numa previdência, num fundo de investimento e não curtir a vida, porque daí é a saúde emocional que vai para o vinagre, né? Que não vai fluir, que não vai chegar num ponto de equilíbrio, ou de repente ele vai deixar de fazer um tratamento médico, porque o remédio é caro, ou porque não quer, sabe, e vai, né, deteriorar sua própria saúde física. No fundo, é o equilíbrio. Você tem que pensar no hoje, mas também precisa pensar no amanhã, né? Quando a gente vive num país que tem tanta desigualdade como a gente tem, né, e as pessoas têm muita dificuldade de cuidar do hoje, né, esse discurso, né, ou essa abordagem pode parecer um tanto quanto utópica até. Você fala, pô, mas você está vendendo uma ideia de que a pessoa tem que pensar nisso, naquilo e tal, mas, cara, o cara não tem dinheiro para comprar um ovo frito por dia, você entende? E aí, como é que você vai lidar com isso, né? É um desafio, tá? E é um desafio e eu continuo acreditando que uma proposta de trabalhar por meio da saúde, ela é um pouco mais acessível, né? É mais fácil de entender, tá? Pelo menos é o que a gente acredita. É mais fácil de você conversar sobre, né? Então, vamos falar sobre saúde, vamos cuidar, porque a sua saúde não é só saúde física, não. Não é só você não estar doente, tá? A Organização Mundial da Saúde já definiu isso lá no finalzinho dos anos 40, tá? Que saúde é um estado de bem-estar, tá? Físico, emocional e social. Então, não é só, e está escrito lá, não é só ausência de doença. Então, o fato de você, não, eu não tenho gripe, então estou saudável. Não, né? Não é só isso. Acho que o ponto de você conseguir viver nesse ambiente do bem-estar, né? Por mais que isso seja vago, né? Você não define bem-estar. Bem-estar é 2 pontos, 10 itens. Ticou os 10, você vive no bem-estar. Não é dessa forma, você tem uma percepção, mas quando a gente fala da saúde financeira, né? Que é o tema dessa nossa conversa, a gente diz, né? Está muito alinhado com essa percepção. Cara, você tem que pensar no hoje, mas também tem que pensar no amanhã. E acho que um degrau de cada vez. Muito bom. Muito bom, Luiz. Estou super inspirada aqui com esse papo. Poderia ficar te ouvindo aqui, aprendendo muito com a sua experiência. Eu queria, assim, convidar você para a gente fechar, de você deixar uma mensagem aí para, provavelmente, vão ter profissionais ESG ouvindo a gente, profissionais de sustentabilidade de outras companhias, entusiastas do assunto. Então, queria que você deixasse um recado aí para essas pessoas que estão, você que está aí nessa trajetória de 8 anos de Sul América, né? Fora todo o seu tempo aí já dentro do tema sustentabilidade, o que você falaria, assim, para essas pessoas que, além de por favor, adotem ESG como uma bandeira né, da vida de todo mundo, porque senão a gente não como humanidade, a gente não se sustenta mais. Mas, além disso, assim, o que o Luiz tem sei lá, para deixar de mensagem, de recado, de chamado, o que você sentia aí para as pessoas que vão estar ouvindo a gente? Maravilha, Cindy. Eu acho que é muito importante a gente acreditar que dá, né? Que sempre dá para fazer alguma coisa, sempre dá para fazer alguma coisa melhor, né? Acho que o primeiro passo é se conectar aos grandes movimentos, né? Tem muita gente boa distribuindo mesmo, doando conhecimento, né? Você passa a seguir uma iniciativa, entender como ela funciona. Então, acho que se conectar aos grandes movimentos é muito fácil, tá? Isso hoje é bastante fácil. A informação é disponível, tá no Instagram, tá na internet, tá no Facebook, no YouTube. Isso é bem possível, tá? E com isso, acho que uma vez que você se conecta aos grandes movimentos, o próximo passo é você entender como isso vai funcionar na tua vida, né? Isso se conecta muito a uma jornada, né, de transformação. Toda jornada de transformação, você vai primeiro saber o que é. Depois, de um segundo momento, você vai entender como aquilo toca na tua vida. No terceiro momento, você vai trazer isso para o teu dia a dia de uma forma que você vai falar, cara, eu estou precisando usar essas ferramentas. E aí, no último lugar, você vai, de fato, parte para a ação, né? Isso funciona para a saúde emocional, tá? Essa é a jornada que a gente desenvolveu no Instituto, isso funciona para qualquer transformação da organização, né? Depois você pode pensar em jornadas de manutenção, sustentação e tal, mas no primeiro momento, cara, você tem que entender o que está acontecendo. Você tem que estudar, né? Ninguém aprendeu, né? Tipo, a falar sobre essa jornada desse jeito de um dia para o outro, né? Eu, sei lá, trabalho faz 22 anos no assunto,
né? E eu conheço gente que trabalha que já era velho de guerra quando eu cheguei, né? Então, tem bastante conhecimento, tem muita gente boa no mercado e é um grupo de profissionais que está sempre aberto a conversar, né? Então, putz, meu, bate um LinkedIn para alguém, né? Manda uma mensagem, fala, ó, te ouvi falando em tal lugar, pô, me conta melhor dessa história, me explica, né? Eu tenho certeza que a maior parte dos profissionais vai achar um espaço na agenda, mesmo que sejam agendas super concorridas, para bater um papo, para entender, para orientar alguém. Acho que esse é um primeiro ponto, né? Acho que o segundo ponto é entender como isso vai funcionar para a tua vida. O que você quer da tua vida? Cara, se você quer trabalhar por grana, ok, aceita o teu argumento e é um caminho. Agora, se você quer trabalhar por propósito, que é o que eu faço hoje, obviamente, pô, tem que rolar um dinheiro, tem que rolar uma remuneração, porque a gente tem conta para pagar, tem filho para criar, tem sonho para construir, né? Mas quando a gente olha, cara, eu acredito muito naquilo que eu faço hoje, né? E eu tenho o privilégio de trabalhar numa organização que acredita e a gente tem, né, uma crença comum, né? Eu acho que o que eu faço pode mudar a vida das pessoas, né? Então, acho que é muito importante para todo profissional conseguir entender como é que ele, como profissional, né, olha para a sua organização, para a organização onde ele está, onde ele trabalha ali, e fala, cara, o que a gente muda a vida das pessoas? Né? Se a gente desligar tudo de uma hora para outra, o que acontece? Ninguém vai sentir falta da gente? Se a resposta for sim, putz, talvez você esteja no lugar errado, né? Então, eu acho que vale a gente entender, pô, será que essa organização, ela, de fato, ela é relevante para o mundo? Porque se ela não for, cara, ela não vai durar, né? Agora, se uma organização ela é relevante para o mundo e ela, de fato, gera um impacto positivo, ela faz coisas que são importantes para as outras pessoas, cara, é natural que seja uma organização que fique mais tempo por aqui, né? Então, acho que o grande caminho é conseguir entender e olhar para essas questões, né? Então, o que eu faço aqui, cara? Eu estou aqui só para deixar o presidente mais rico? Não sei se é engajador o suficiente, né? Agora, mudar a Legal. vida das pessoas, eu te garanto que é. Muito bom, muito bom. Estou inspirada aqui nesse chamado, nessa pergunta sobre legado, né? Quem vai sentir sua falta e por quê? Assim, então, o que é isso que você faz que é tão importante, né, para a humanidade, para o mundo? Então, fiquei inspirada aqui com esse papo. Estou celebrando o Instituto Sul-América, celebrando essa jornada de saúde integral. Acho que né, a composição desses pilares de saúde é saúde e tudo. Não é só você não estar doente. Tô muito feliz aqui, inspirada. Queria te agradecer mais uma vez pelo convite, pelo tempo. Espero que quem esteja ouvindo a gente aqui esteja tão inspirado quanto eu. E possam te procurar também para bater esse papo e se inspirar e poder, né, beber dessa fonte de experiência que você é e que com certeza vai poder inspirar mais gente. Então, obrigada, Luiz, por esse tempo. Com certeza a gente volta a se falar em breve, mas esse legado que você está deixando nesse episódio já é um legado que as pessoas sentiriam falta se elas não tivessem acesso. Então, eu queria te agradecer por esse momento aqui. Cindy, eu que agradeço a oportunidade e a conversa. Obrigado. Valeu. Obrigada.